Olá, sou o professor Vicente Arruda e hoje vamos para mais uma aula de língua inglesa no canal Aula na Tela. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre os modal verbs, verbos modais. O que são os verbos modais? Os verbos modais, o modal verbs, são verbos auxiliares no inglês que modificam o verbo principal, os verbos principais. You must call your supervisor. Você deve ligar para o seu supervisor. Então, must é um exemplo de verbo modal. O verbo modal must mais o verbo principal call. Você deve ligar. Você vai observar que o verbo modal vai ser seguido de outro verbo, onde o segundo verbo, que é o verbo principal da frase, vai estar normal, sem um acréscimo de nada. E sempre ele vai estar no infinitivo. No exemplo que nós mostramos, you must call. Você deve ligar. O segundo verbo está no infinitivo. Outro exemplo. She should stop smoking. Ela deveria parar de fumar. O verbo modal é o should e o verbo principal é o verbo stop. Alguns exemplos de verbos modais. Ought to, could, can, must, would, will, might, shall, might e should. Esses são exemplos de verbos modais. Vamos ver como é que nós usamos eles. Os que expressam possibilidade são aqueles que são usados para indicar que algo não é uma certeza, mas uma probabilidade. Será que vai chover? It may rain. Pode chover. São eles, principalmente, o may e o might. Tá? O may é usado em frases no presente e o might em frases no passado. Se você procurar por uma tradução literal, ambos os verbos terão o mesmo significado. Poder, no sentido de ser, provável, mas, apesar disso, may e might podem querer dizer coisas bastante diferentes. Então, presta atenção no uso. Como eu falei, você vai usar o may em frases geralmente no presente e o might em frases do passado ou em condicionais. May, maior probabilidade, 80%. Factual, usado no presente. Might, menor probabilidade. Pode acontecer ou não, usado no presente ou no passado. Sugestão delicada ou educada. Os que indicam uma certeza. Para indicar que não há dúvida, o verbo modal mais usado é o must. You must have a passport to do an international travel. Você deve ter um passaporte para realizar uma viagem internacional. Então, o must ele é usado nessa situação. Isso não é uma sugestão, um conselho, uma regra, por isso é usado o must, tá? A forma negativa do must é o must not ou mustn't. E a forma interrogativa é o must antes do sujeito, tá? Como todo verbo auxiliar, pessoal, o verbo auxiliar na negativa é seguido do not, na interrogativa ele vai para o início da frase. Vejam aqui nessa tabela o exemplo com o verbo must. A conjugação dele, I must, eu devo. You must, você deve. He must, ele deve. Observem que não há nenhuma diferença na conjugação dos verbos modais. Diferente do verbo regular e do verbo irregular,
que existem algumas regrinhas na conjugação, os verbos modais não. Eles serão da mesma forma para qualquer sujeito, para qualquer pronome. Os usados para dar conselhos. Para dar conselhos é realmente uma atividade árdua, né? Ou seja, então para você dar um conselho, você vai ter que usar verbos auxiliares específicos como o should, o can, o must e o would. Esses 4 exemplos aqui de verbos modais, tá? Eles vão ser usados, mas nesse sentido de aconselhamento. Para indicar uma obrigação, você vai lembrar de usar o must. Então veja aqui, ó. Must, deve, no sentido de obrigação. Should, deveria, um conselho direto. Can, pode, uma habilidade. I can speak English. You can speak Portuguese, no sentido de habilidade. I can drive a car. Eu posso dirigir um carro. Could é o passado de can, poderia, né, no sentido aqui de dar uma sugestão. As a doctor, you must know and appropriate medicine. Como médico, você deve ser um remédio apropriado. Então aqui o must está indicando uma obrigação que a frase sugere, tá? Mas para aconselhar alguém, você vai optar pelo should ou o could, né? Que vai dar essa ideia de condição, tá certo? Verbos modais can, could e may. Esses 3 verbos, eles significam poder ou poderia, tá certo? Quando é que você vai usar o can, o could ou may? Veja um exemplo. I can ski. Eu posso esquiar. Vai indicar uma habilidade ou uma permissão. Também pode ser uma possibilidade, tá? I can't ski. Eu não posso esquiar. Para aconselhar alguém, você vai optar pelo should ou could, como nós falamos agora há pouco. Olha a pronúncia deles, hein? Should, could. O should, ele é usado para dar um conselho mais direto, sobretudo quando ele for requisitado ou quando a pessoa é próxima, tá? O could, ele é apropriado para oferecer sugestões indiretas para a pessoa que poderá fazer alguma coisa, ok? Vejam aqui, ó. Maybe you should exercise before your meeting. Talvez você deva exercitar antes da sua reunião. You could exercise before your meeting. Você poderia se exercitar antes da sua reunião. Então vejam aqui essas 2 situações com o should e o could indicando essa possibilidade, tá? Nesse sentido, como nós falamos de condição. Formas negativas: shouldn't, couldn't. O can, por sua vez, é o verbo que está ligado às habilidades. Go, you can do it. Vamos, você pode fazer isso. Of course, you can sing. You have a beautiful voice. É claro que você pode cantar. Você tem uma bela voz, uma linda voz, uma voz linda. Forma negativa: can't ou cannot. Você pode fazer a contração can't ou juntar os dois e ficar cannot. O verbo auxiliar modal would, ele é usado para dar um conselho. Ele é usado quando se é preciso colocar antes de uma pessoa, principalmente nas frases condicionais, utilizando a palavra if, que significa se. If I were, I would go.
se eu fosse, olha a condição. Você, se eu fosse, você, eu iria. Tá certo? Então, mais uma vez aqui sobre o would. O would, ele é o auxiliar do tempo condicional, tá? No caso aqui, ele vai sempre indicar a condição, lembrando que vai vir o if, que é o se, tá? Que é uma das características de uma frase condicional. O verbo auxiliar modal, o would, ele é utilizado em frases, no caso aqui, frases condicionais. Lembrando que a condição vai vir com a palavra if, se, e o verbo vai estar como se tivesse com a terminação ria, R-I-A. Would go, iria. Would like, gostaria. Would have, teria. E assim por diante. Quando você usa o would, o verbo fica com a terminação R-I-A. Formas negativas do wouldn't, a junção de would not. Dica: ought to e o shall, tá? Ought to, quase não sai, pessoal, ó. Ought to e shall são dois verbos modais considerados fora de moda no inglês. Raramente você vai ver isso aqui, tá? Existe, mas praticamente está em desuso, tá bom? O ought to, ele é equivalente ao should, que é o dever, né? Deve. E é usado em situações de grande formalidade, como tribunais ou documentos jurídicos e assim por diante. Já o shall, ele é equivalente ao will. Shall aqui, ele é usado na primeira pessoa do singular, I, e na primeira pessoa do plural, we, nós, tá certo? Substituindo o will. Mas como nós falamos, está praticamente em desuso. É muito difícil você ver um texto ou qualquer pessoa nativo falando essas palavras, tá? Nós estamos explicando e mostrando para vocês porque existem, tá certo? Apesar de não ser muito comum hoje em dia o uso dessas expressões, dessas palavras. Então, nós trouxemos para você hoje a formação das frases utilizando os verbos modais, ok? Até a próxima aula. Valeu!